Bom dia! Hoje, 19 de setembro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Esse, o 73º vídeo. 73 vídeos até agora. Estamos aqui fazendo uma série sobre este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está na capa, na contracapa, entramos no livro e estamos ainda no prefácio. O livro possui 10 capítulos. E não chegamos ainda sequer ao primeiro capítulo. Estamos ainda, repito, no prefácio. O prefácio é aquela parte do livro inicial em que o escritor avisa ao leitor, aquela pessoa que está lendo o livro, o que essa pessoa verá nos capítulos. No capítulo 1 você verá isso. No capítulo 2, isso. No capítulo 3, aquilo. E aí vai. Então, o livro aqui do Dawkins tem 10 capítulos. E estamos ainda no prefácio. E nas últimas páginas do prefácio. Essa edição aqui é de 2008. O livro foi lançado em 2006. Essa aqui é 2008. Então, nas páginas 30 e 31, que são as últimas do prefácio, o Dawkins faz ali vários agradecimentos a muitas pessoas que o ajudaram na elaboração do livro, entendeu? E na página 30, ele traz aqui o documentário que ele fez no mesmo ano do lançamento do livro, em 2006. Ele fez um documentário para uma televisão britânica, lá onde ele mora no Reino Unido. Ele mora em Oxford. Muito bem. E ele diz que esse documentário foi bem aceito e que muitas coisas que estão no livro Deus, um delírio, também estão no documentário. E coisas que estão no documentário também estão no livro Deus, um delírio. Já que ele, na página 30, fez referência a esse documentário, então eu estou aqui ainda fazendo análises sobre várias partes do documentário. E esse documentário está no YouTube. Você clica aqui abaixo e você vê documentário de Richard Dawkins. Você clica no link e você será remetido imediatamente para o documentário. Assista. Esse documentário foi escrito por Richard Dawkins e é apresentado por ele. Ele é o narrador lá no documentário. Ele aparece a cada momento, a cada minuto lá no documentário. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos aqui ao quadro com mais um trecho do documentário de Richard Dawkins. Vamos aí, Richard Dawkins. Vamos começar à esquerda, na letra A. E aí o documentário. Em inglês, eis o título Hot of a Ville, eis a pergunta, eis uma interrogação. E em português, raiz de todo o mal? Será que a religião é a raiz de todo o mal? Eis a pergunta. O Richard Dawkins, no livro Deus, um delírio, ele é contra esse título aí. Ele diz que a religião não é a raiz de todos os males. Ele disse que não existe algo que seja a raiz de todos os males. Entendeu? Ele foi contra o título aí. Só que quem escolhe o título é a emissora de televisão e não o Dawkins. Muito bem. O documentário foi lançado em 2006, janeiro, no mesmo ano em que foi lançado o livro
Deus um delírio. O documentário tem a duração de 90 minutos e está aí no YouTube. Então vamos aqui à letra B de bola, à esquerda ainda. A partir de 11 minutos e 50 segundos do documentário, o Dawkins diz o que está aqui no quadro. E é o que vamos estudar agora. Muito bem. Então vá lá ao documentário e comece ali a partir de 11 minutos e 50 segundos. O Dawkins diz o que está aí. Ele diz assim: a religião cresce com mistérios sem solução. No início da humanidade, os mistérios eram tão vastos que apenas um ser supremo e masculino no céu poderia preencher essa lacuna. Como nossos ancestrais explicavam o nascer do sol, hein? Como? Aí ele transcreve uma palavra que está na Bíblia, textos bíblicos. Deve existir uma carruagem de fogo, um Deus do sol, para aceitar nossos sacrifícios. Um ser supremo que no primeiro dia da criação anunciou: faça-se a luz. E continua o Dawkins. Mas a investigação científica resolveu esse mistério. Hoje sabemos que o Sol é um reator nuclear gigantesco, uma entre bilhões de estrelas que emitem radiação, calor e luz. Eis aí, você que está assistindo ao vídeo, eis aí mais uma brilhante explanação de Richard Dawkins. Essa afirmação aí só pode ser feita por uma pessoa inteligente. E aí está. O que o Dawkins diz aí é a mais pura verdade. É a beleza da ciência contra a ignorância da religião. Então vamos explicar o que ele diz aí. Vamos agora acima. Vamos pegar aí as duas principais afirmações de Richard Dawkins. À direita aí acima, letra C de casa. Ele começa o texto assim: a religião cresce com mistérios sem solução. Isso é uma verdade absoluta. A religião cresce realmente com mistérios sem solução. Mistérios para a religião serão sempre mistérios. Para a ciência, diferente. O que é mistério para a ciência hoje, amanhã ela pode desvendar esse mistério. E é o que o Dawkins traz aí com inteligência brilhante. Então vamos aí. A primeira frase de Dawkins, letra C acima. Ele diz: a religião cresce com mistérios sem solução. Então vamos aí. Então eu escrevo assim: a religião, veja aí acima, não analisa os mistérios. A religião não possui aparelhos para investigar alguma coisa. Os mistérios são sempre mistérios para a religião. A religião cria deuses que só podem estar por trás dos mistérios. Pura imaginação. Entendeu? Vejamos como exemplo aí o Sol, trazido pelo Dawkins. O Sol, no mundo antigo, o Sol era visto como um Deus que aparecia todos os dias, exigindo do povo sacrifícios e holocaustos. Era essa aí a ideia do homem antigo em relação aí à natureza, e no caso aí ao Sol. A antropologia, que é a ciência que estuda o homem, ela coloca ali o homem em 3 fases, a mais antiga para a mais atual. A mais antiga, a idade da pedra lascada. Depois, o homem na idade da pedra polida. E depois o homem na idade dos metais. Então, os nossos ancestrais, o homem mais antigo, era um homem que vivia na idade da pedra lascada.
Por que esse nome? Pedra lascada. Por quê? Porque a pedra no estado bruto. O homem, os nossos ancestrais que moravam em cavernas, na idade da pedra lascada, ele pegava a pedra e não conseguia fazer alguma coisa com a pedra, devido à ignorância dele, falta de conhecimento. É por isso que o nome é a idade da pedra lascada. O homem pegava a pedra apenas para matar outros homens, entendeu? E para matar animais. Então era o homem da idade da pedra lascada. Esse homem nada sabia sobre a natureza. Ele via o sol na linha do horizonte aparecendo todos os dias. E ele pensava que o sol era um deus. Era uma coisa que raciocinava, o sol. A mesma coisa em relação à lua, entendeu? Em relação às estrelas, o homem nada sabia sobre isso. O homem da idade da pedra lascada sequer conseguia fazer uma colher com pedra. É por isso que o nome é a idade da pedra lascada. Foram necessários milhares de anos para que o homem evoluísse. E aí ele adiantou melhor, ele chegou a um estágio melhor. Aí vem a idade da pedra polida. Por que pedra polida? Porque o homem aí já conseguia fazer instrumentos usando a pedra. Entendeu? Então o homem da idade da pedra polida tinha mais conhecimento do que o homem da idade da pedra lascada. Só que o homem da idade da pedra polida ainda ele não tinha conhecimento sobre a natureza. Quando chovia, por exemplo, ele pensava que eram deuses que mandavam as chuvas. Olha a ignorância da religião. Entendeu? O mundo era mergulhado em religião. O homem não sabia a natureza das coisas e criava deuses e colocava esses deuses por trás dessa natureza. Entendeu? Então, os deuses foram criados num estágio de profunda ignorância. Entendeu? Quem estuda antropologia tem esse conhecimento. E o Dawkins, que é um cientista inteligentíssimo e culto, ele tem esse conhecimento. Mas muitas pessoas, infelizmente, não têm. Entendeu? Então vamos aí, gente. Ele diz aí, não é, no início, letra C, que a religião cresce com mistérios sem solução. E é verdade. Você não vê em igrejas, por exemplo, igrejas cristãs, você não vê ali pastores, padres, procurando ali, descobrindo a natureza. Eles não têm equipamento algum, entendeu? É só a ideia. E a ideia religiosa, que é uma ideia ingênua, infantil, extremamente infantil. Então, a religião, as igrejas não trabalham com aparelhos pesquisando a natureza, pesquisando o universo. Quem faz isso é a ciência, astronomia e astrofísica. Entendeu? Então, o sol, para o homem antigo, na ignorância dele, coitado, ele via o sol aparecendo, ficava com medo e pensava que o sol raciocinava, que o sol era um deus, o deus sol, a deusa lua, entendeu? E assim por diante. Então, aquilo que é mistério para a religião sempre será mistério. É por isso que o Dawkins diz aí que a religião cresce com mistérios sem solução. Aquilo que é mistério para a religião será sempre mistério, porque ela não estuda os mistérios, entendeu? Agora, na letra D de dado, coisa bem diferente é a ciência. E aí o Dawkins diz que a ciência resolve muitos mistérios. Entendeu? Ele diz aí, a investigação científica resolveu esse mistério aí, ou seja, em relação ao Sol. Entendeu? Ele diz aí que o Sol sempre foi um mistério para a religião, sempre um mistério sem solução. Só que a ciência, a investigação científica, resolveu esse mistério aí. O que nós sabemos sobre o Sol hoje
Isso se deve à ciência e não à religião. Entendeu? E aí está, letra D de dado. O Dawkins diz: a investigação científica resolveu esse mistério, o mistério sobre o Sol. E aí temos, vamos ler aí. Eu coloquei aí, isso é meu, hein, gente, A ciência é fonte de conhecimento, pesquisa, análise, comprovação, provas e evidências. A ciência possui aparelhos sofisticados para investigar. Entendeu? E aí temos, em relação ao Sol, para a ciência, o Sol não é uma divindade, não é um Deus. Não há deuses por trás do Sol. O Sol aparece todos os dias, veja aí, e não exige das pessoas sacrifícios e holocaustos. Entendeu? Veja a visão da religião e da ciência em relação ao Sol. Veja como a coisa é diferente. A ciência, a religião não pesquisa nada. É só conversa da boca para fora. A ciência não. Ela estuda, ela pega provas, evidências e prova a existência daquilo. Entendeu? Então o Sol, para a ciência, veja aí, a ciência desvendou esse mistério aí. O Sol era um mistério para o homem antigo, ignorante, que nada sabia sobre o universo. Então o Sol foi desvendado pela ciência. O que era mistério, o Sol, para o homem antigo, não é mistério hoje para o homem da atualidade. Entendeu? Então, a ciência, nós sabemos muita coisa sobre o Sol. Muita coisa. Sabemos a composição do Sol. Entendeu? Sabemos os elementos que estão no Sol. Tudo isso nós sabemos graças à ciência. Entendeu? Porque a ciência tem aparelhos para isso, para investigar. Então, o Sol, nós sabemos aí, como diz o Richard Dawkins, nós sabemos hoje que o Sol é um reator nuclear gigantesco, que o Sol é uma entre bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela. Ele é uma entre bilhões de estrelas no universo. O Sol emite radiação, calor e luz. Sabemos tudo isso agora, graças à ciência. O homem da idade da pedra lascada e da pedra polida não sabia. Ele jogava os deuses por trás do Sol. A ciência não. Ela diz tudo isso aí. Então sabemos muita coisa sobre o Sol. Entendeu? Sabemos, por exemplo, a distância do Sol para a Terra. O homem antigo não sabia disso. Nós sabemos hoje. A distância do Sol para a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Olha o que é a ciência. Nós sabemos o tempo que a luz sai do Sol e chega à Terra, porque ela sai do Sol, a luz, e chega à Terra. Nós sabemos o tempo que ela gasta para chegar à Terra. 8 minutos. Tudo isso é ciência que traz o conhecimento. Então o Dawkins, de forma brilhante, diz aí que a religião cresce com mistérios sem solução. O que é mistério para a religião será sempre mistério. Para a ciência, não. O que é mistério para a ciência hoje, amanhã, deixará de ser mistério. E aí temos em relação ao Sol. Entendeu, gente? E isso aí em relação a tudo. A ciência que traz a prova, a evidência. A ciência que possui aparelho para investigar. A religião, não. Entendeu? Veja um exemplo na Bíblia. Lá em Gênesis, na criação, aquele texto infantil da Bíblia, porque aquilo ali é linguagem figurada. Está dito lá que a lua foi criada por Deus para iluminar a terra. Veja aí mais um erro na Bíblia. A lua, como nós sabemos hoje, não tem luz própria. Ela não ilumina a terra, a lua. Mas lá na Bíblia está em Gênesis que Deus, olha aí, Deus, sempre Deus atrás, Deus fez aí o sol e a lua para iluminarem a terra.
A lua não ilumina a terra. É um astro sem luz. A lua não é uma estrela. O sol é, a lua não. Viu aí os erros na Bíblia? É porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Muito bem, agora vamos dar aqui alguns exemplos. O homem sempre colocando deuses por trás aí das coisas. Deus algum existe, Deus algum está por trás de alguma coisa. Então, vamos aí agora à direita, abaixo, mostrar alguns exemplos da ignorância do povo hebreu lá na Bíblia. Então, aí o título, A Ignorância na Bíblia. Vamos estudar isso aí. O primeiro ponto aí, ó, a letra A, dilúvio, lá em Gênesis, né? Dilúvio bíblico. Nunca houve dilúvio bíblico. Isso aí, eles trabalhavam, os antigos, veja a ignorância dos hebreus. Eles, muito ignorantes, quando aconteciam inundações em alguns lugares, eles colocavam a expressão inundação na terra toda, entendeu? Havia muitas inundações naquele tempo, como existe hoje, não é? Lugares aí que ficam debaixo da água, né? Debaixo d'água. Então, quando aconteciam inundações, eles colocavam a expressão que era inundação na terra toda. Nunca houve dilúvio. E a história do dilúvio, a lenda do dilúvio, o mito do dilúvio, isso aí era muito, esses mitos eram frequentes naquele tempo, a ignorância do povo. Então você que, dilúvio aí, vamos lá, veja, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, você vê ali, depois do dilúvio, o Noé, personagem lendário também criado por um escritor hebreu, o Noé ali, depois do dilúvio, a família dele é salva, somente a família dele. Na lenda aí, o absurdo, não é? O Deus Javé, criado pelos hebreus, matou a humanidade toda sob afogamento. Veja que maldade. Só escapou a família de Noé e uma família também depravada. Então você vê que o dilúvio é um mito bobo e também com raízes em outros mitos, como a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh também trazia dilúvio e é anterior ao dilúvio hebreu. Então você vê ali que depois do dilúvio, o personagem fictício Noé, ele sacrifica animais, ele mata animais e os queima, holocausto, oferecendo ao Deus Javé, por Deus ter protegido a família dele. Veja a maluquice do relato bíblico, a ignorância do povo hebreu, agradecendo ao Deus Javé por ter salvado a família de Noé e ter matado todas as famílias da terra, incluindo aí animais irracionais. Então você vê o absurdo aí do relato, não é? Sempre colocando Deus por trás das inundações. O exemplo número B aí, a carne contaminada. Isso aí também mais uma besteira do povo hebreu. Em Números, mais um livro da Bíblia, Números, capítulo 11, versículo 33. Ali, o Deus Javé, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos, o Deus criado pelo povo hebreu, o Deus Javé, castigando o próprio povo hebreu, porque estava no deserto, depois da lenda do Êxodo, estava no deserto, passando fome e sede. E aí o Deus Javé fabricou carne ali e carne contaminada. E os hebreus comendo a carne, veja, dada pelo próprio Deus, veja a ingenuidade do povo da Bíblia, a ignorância deles, tudo relacionado a Deus, a deuses. E aí o Deus Javé, com raiva do povo hebreu, porque estava reclamando, porque Deus havia tirado o povo hebreu do Egito, colocado no deserto, o povo passando fome, o povo reclamando, aí o Deus Javé ficou com raiva e aí criou carne contaminada e essa carne aí matou vários hebreus. Viu aí, gente, a ingenuidade da Bíblia?
A letra C, chuvas. O homem antigo não sabia o que causava chuva. O homem hebreu da Bíblia não sabia o que causava chuva. Isso aí foi descoberta científica muitos anos depois. Então nós sabemos por que ocorrem chuvas hoje. Nós sabemos. Deus algum existe, Deus algum está por trás de chuvas. Entendeu? Só que o homem antigo não tinha esse conhecimento. Ele não entendia o fenômeno chamado chuva. Não entendia. E aí está a ignorância na Bíblia. Temos aí na letra C, chuvas, Deuteronômio, outro livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 14. Aí nessa passagem, o Deus Javé promete mandar chuvas, porque havia seca, muita seca naquele tempo, não é? Escassez de água. E aí o povo sofria muito com as secas. E aí está em Deuteronômio o Deus Javé dos hebreus prometendo mandar chuvas. Veja a ignorância do homem antigo. E sabemos hoje, graças à ciência, como ocorrem as chuvas, não é? Deus algum existe, Deus algum está por trás de chuvas. Mas o homem antigo não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Veja na letra D de dado aí, o Sol e a Lua. O Sol é uma estrela que emite luz, né? Estrela emite luz. A Lua não é uma estrela. A Lua não emite luz. A Lua é um astro sem luz. Mas na Bíblia, em Gênesis, está escrito lá que o Deus Javé fez a Lua para iluminar também a terra. A Lua não ilumina nada. Mas o erro aí, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles não sabiam o que era ciência. Entendeu? E aí temos na Bíblia, veja a brincadeira aí, ó, a inocência do texto bíblico. No livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Aí Josué determina que o sol e a lua fiquem parados. Viu aí? Veja o relato da lenda. Josué determina que o sol pare, que o sol não se movimente e que a lua também não se movimente. E para quê? Para que com o sol e a lua lá acima sendo observado e iluminando a terra, o sol, durante o dia, Josué mandou o sol parar para que o dia não escurecesse, porque o sol parando, a terra clara, e aí ele tinha condições para matar mais gente. Então você vê o que é a Bíblia, né? A lenda bíblica. Josué aí mandando parar o sol e a lua, para que o dia continuasse claro e os hebreus, matassem mais pessoas aí na lenda bíblica. Então você vê a inocência do povo da Bíblia em relação aos astros celestes, não é? A inocência deles. Eles nada sabiam sobre o sol, sobre a lua. Letra E. Morte de criança. Até morte de crianças, eles aí atribuíam aos deuses, o homem antigo. E nada tem a ver com Deus. Deus algum está por trás da morte de qualquer criança. Então veja aí, na letra E abaixo, morte de criança. Um exemplo apenas. No livro 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 18, ali o Deus Javé, no relato bíblico, mata uma criança inocente para se vingar do pai da criança. O que é isso aí? O lendário rei Davi cometeu estupro e adultério. Ele viu uma mulher tomando banho no palácio. Veja o relato ingênuo. Ele viu uma mulher tomando banho no palácio. Ele era rei. E aí ele chamou aquela mulher, mandou os guardas trazerem aquela mulher. E os guardas disseram a ele, ao rei Davi, que aquela mulher era casada com um soldado dele, chamado Urias. Então ele sabia, o rei Davi sabia, que aquela mulher era casada. Então ele não podia
fazer sexo com ela. Entendeu? Porque seria adultério. Mas aí ele fez. Ele era rei. Ele fez sexo com aquela mulher casada. E aí, no relato bíblico ingênuo, o Deus Javé ficou com raiva do rei Davi por ter praticado adultério. Só que o rei Davi devia ter sido morto a pedradas, porque a pena de morte naquele tempo para adultério. Só que ele não foi. Ele era rei. Ele era rei. Os reis estupravam livremente mulheres, entendeu? E não eram punidos. Eram reis. Entendeu? Então o que aconteceu? Ele estuprou a mulher e cometeu adultério, não é? Fez sexo com uma mulher de outro homem, do Urias. E aí o rei Davi, entendeu? O rei Davi ficou na dele. E o que aconteceu? O Deus Javé mata a criança fruto do adultério. A criancinha inocente é que pagou o pato. O Deus Javé mata a criança para se vingar do comportamento do pai dela, Davi. Que absurdo, não é, gente? Mas isso é um relato da Bíblia. É a noção de justiça errada que eles tinham, não é? Uma noção de justiça completamente errada. Matando uma criança para se vingar do pai. Isso aí é muito comum na Bíblia. Então tudo, o homem antigo atribuía tudo aos deuses, na ignorância deles, porque eles não entendiam nada sobre isso, entendeu? Aí está, mais um exemplo. Outro agora na letra F, peste no povo, doenças, calamidades no povo. O homem antigo, como ele era ignorante, ele não conhecia a ciência, então tudo o que acontecia, eles atribuíam aos deuses. E Deus algum existe, Deus algum está por trás de alguma coisa. Então a peste no povo aí na Bíblia é muito comum. Eles morriam ali quando chegava uma calamidade, uma peste ali, chegava, aí a peste matava muita gente, porque eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Eles não tinham medicamentos como nós temos hoje. Então, quando uma peste chegava ali a uma comunidade hebreia, aí muitas pessoas morriam, porque eles não tinham hoje o conhecimento que nós temos. Então a peste no povo aí, um exemplo apenas, na letra F abaixo. No livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15. Veja aí, mais um exemplo da ignorância do mundo bíblico. Aí, nessa passagem, o Deus Javé mata 70.000 hebreus. E veja a injustiça nesse relato bobo. O rei Davi fez aí um censo. E o Deus Javé não queria que o rei Davi fizesse o censo. Mas ele fez. Ele era rei. Aí o rei Davi fez o censo ali. Entendeu? O recenseamento. E aí o Deus ficou com raiva. E em vez de matar o rei Davi, o Deus Javé, que é o Deus adorado pelos cristãos, matou, na lenda bíblica, 70.000 hebreus que moravam naquela região. Veja bem, matou 70.000 pessoas que nada tinham a ver com o censo. Quem fez o censo, quem determinava o censo, era o rei. Então o rei Davi determinou o censo. Mas o Deus Javé, na sua injustiça, se vingou contra o povo. E ali 70.000 hebreus morreram com a peste enviada pelo Deus Javé. Viu aí a ignorância do povo? Tudo era atribuído a deuses. Entendeu? Porque eles não tinham conhecimento sobre isso. E o último exemplo aí, na letra G, abaixo, fome na terra. A fome era muito comum também no mundo bíblico, não é? Muito comum, mais do que hoje nós temos, não é? Mais do que hoje. Ali havia escassez de alimentos, porque eles não tinham recursos como nós temos hoje. Graças à ciência, hoje nós temos agricultura,
nós temos aí condições de alimentar 2 populações mundiais hoje. A fome que existe hoje é uma fome criada pelo homem, a maldade do homem, a concentração de poder do homem. Então hoje nós temos, graças à ciência, tecnologia científica, produzimos alimentos hoje para alimentar 2 populações mundiais. Na época da Bíblia, não. Eles não tinham conhecimento algum em agricultura. Então a fome ali batia muito na Bíblia. Então a fome na terra era comum. E veja a ignorância do homem hebreu, sempre atribuindo as coisas aos deuses. Veja a ignorância abaixo. Fome na terra. No livro, só um exemplo, hein? 1 Reis, capítulo 8, versículo 37. Temos ali a fome. E ali o Deus hebreu mandando fome para o povo. Então a ignorância do povo da Bíblia está abaixo aí, ó. Veja abaixo, na chave. Eu coloquei assim, ó. Se o povo pecar, se o povo obedecer. Isso é comum na Bíblia. Então está lá. Se o povo pecar, aí o Deus hebreu, o Deus Javé, mandava a fome para castigar o povo, porque estava pecando. Veja a inocência da Bíblia. E se o povo obedecer às ordens do Deus Javé, aí o Deus Javé mandava alimentos, abundância de alimentos. Viu aí? Essa ignorância está em toda a Bíblia, porque o homem nada sabia sobre fome, nada sabia sobre abundância de alimentos e atribuía tudo isso aos deuses. Se o povo hebreu passava fome, eles diziam que era porque eram pecadores e estavam passando fome. Quando eles estavam obedecendo às ordens do Deus hebreu, e havia alimentos, eles diziam que era um presente do Deus hebreu. Então, obedecer, vem aí os alimentos. Desobedeceu, pecou, vem a fome. Essa ignorância toda está na Bíblia, gente. Entendeu? Então, como Richard Dawkins diz aí, que a religião, ela cresce com mistérios sem solução. Já a ciência, não. A investigação científica, que enfrenta mistérios, resolve esses mistérios. Traz a solução, traz a explicação para esses mistérios. Entendeu? Então é o que o Dawkins diz aí, que o mundo antigo, o homem antigo, na ignorância deles, como eles não sabiam, não entendiam a natureza, nada, então eles criaram deuses e colocaram deuses por trás de tudo isso aí. Entendeu? É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.